Ele fica encantado. Quando eu tenho viajado, agora que ele fica de chefe, com as gurias, ele diz, Ana, elas não dão trabalho. Não, nenhum. Aquele cuidado básico, né, Ana? Mas a maioria dos cachorros é assim, óbvio, tem uns que soltam pelo, tem uns, então por isso que tu tem que ver muito qual que tu quer pra tua vida. Mas é aquele cuidado básico, vacina, remedinho de verme, remedinho de pulga, o banho, cuidado com a pelagem. E uma coisa assim que também me encantou na raça, agora que tu falaste em pelagem, Isis, é o seguinte. A tua libertação. A minha libertação da escovação diária. Porque assim, ó, eu tive uma Lhasa há 13 anos e a Lhasa exige escovação. É que os teus pets, eles são impecáveis, Ana. Tu vai ver o que é melhor pra eles mesmo. Claro, exatamente. Então, assim, eles são impecáveis. Se exige escovação diária, tu vai eu vou escovar fazer. diariamente. Eu me lembro, a Meg, cada sessão de escovação eram 20 minutos. Me levava 20 minutos por dia eu escovava a Meg. Agora, com a Cacau e com a Mel, como é que eu faço a escovação? Eu escovo entre 2 a 3 vezes na semana. Sim. Então elas têm a mesinha delas de escovação, que elas ficam bem quietinhas. Ai, que amor. Aí Que nem a minha vizinha. Que nem a minha mesma coisa. A mesinha de escovação, escovinha apropriada. Uso um fluido, que é um fluido para tratamento dos pelos, para hidratar. E escovo. E depois ainda tem um fluido de volume, que eu uso. Tudo que eu não uso no meu cabelo, eu uso nas cachorras. O meu marido que diz que tu não gasta nos teus cabelos, tu gasta no das cachorras. Aí um outro fluido que é para volume, que eu vaporizo no fim e faço escovação no sentido contrário, para ficarem com um pelinho volumoso. Mas isso é 2 a 3 vezes na semana. E a cada 15 dias o banho, uma vez por mês a tosinha higiênica. A tosinha higiênica e a tosinha das patinhas, que eu gosto muito de manter as patinhas para que elas não resvalem e não tenham problema de patela. Então é o que eu faço, assim, mas é muito fácil. E a escovação, imagina, são 2 para escovar. Eu vou dizer pra vocês, eu não levo mais do que 10 minutos para escovar as 2. Agora é muito engraçado, né? Elas não gostam de escovação. De dizer que elas gostem, elas me vêm montar mesa, elas saem assim, ó, disparando uma pra cada canto. Aí lá saio eu, atrás delas, né? Cato uma. Aí quando eu cato uma pra escovar, a outra já vem se aproximando, como pensando, não vai ter jeito. E aí eu faço isso, mas elas deixam se escovar direitinho, limpa a lágrima, limpa as orelhinhas, tipo, uma vez na semana a higiene das orelhas, da lágrima, mas a escovação é 2, 3 vezes na semana. E aí, o que eu noto? Praticamente não perdem pelo dentro de casa, porque o pelinho que tá saindo é o pelo que vai sair na escovação mesmo, né? Então, assim, ó, são muito práticas. Elas não têm um cheiro, isso é outra coisa que eu fico impressionada. Elas não têm um cheiro ruim. Não. E eu lembro que agora esse ano teve uma época, ano passado foi, que eu tive que ficar 30 dias sem banhar. Eu lembro que razão. Deu 30 dias entre um banho e outro. Gente, elas não tinham um cheiro. 30 dias de banho. Eu achava, tipo, mas isso aqui é uma coisa surreal. É surreal. Não, o Lulu não tem cheiro. A gente fala, tipo, eu sempre fui muito gateira, né? E aí quando eu perdi um gato, o Augusto Eugênio, eu fiquei mais de um ano sem ter pet dentro de casa. E os cachorros sempre moravam no pátio. Aí a primeira que veio pra dentro de casa foi a Chloe há 13 anos atrás. E aí quando a Chloe veio, ainda tinha o Pompom, que era o outro gato, né? Que eu tinha o Pompom e o Augusto Eugênio. Então a Chloe veio pra dentro de casa e veio a Frida antes, que foi estudar com a Fernanda. E depois veio a Chloe, mas foi em seguida, elas têm uma diferença de não um meio ano, eu acredito. E os gatos não sabiam que elas eram cachorro. A Frida, quando chegou, ela não latia e dormia junto com o Pompom. Dormia na cama com o Pompom. E o Pompom, e quando o Augusto era vivo, eles não gostavam de cachorro. Por isso que a gente não tinha cachorro dentro de casa. E aí eu achava meio estranho a Frida. Eu digo, bom, vai ver que ela é assim, de quieta, do comportamento mais tipo gato, mais assim, porque foi criada com gato.
Mas não, depois veio a Chloe e hoje tem a Choco e a Anastácia, e é tudo meio E igual. é tudo igual, Não, o E temperamento muito, deles, não assim, tem ó, cheiro que nem eu acho gato, incrível, são- incrível. E agora as duas este ano, se Deus quiser, vão ser castradas, né? Eu acho que a Cacau já mês que vem, né? Isso do mês a gente já vai providenciar. Isso, já vão providenciar, que ela tá no segundo cio já. Inclusive, isso é um assunto que a gente podia abordar. A castração. A castração. A importância da castração, porque isso é uma discussão, né? Tem gente que diz caça, tem gente que diz não caça. As minhas duas cachorras anteriores foram castradas e deu muito certo. Então eu acho assim, ó, castração eu acho importante. Mas muito... nos explica, aproveita para nos falar um pouquinho sobre. A gente tava falando há 2 entrevistas atrás que a gente sempre dá dicas, né? Então a gente tá falando de dicas de Shih Tzu, agora hoje estamos falando de dicas de Lulu e agora vamos falar de explicar mais a parte médica da castração. Bom, eu sou oncologista, então em todas as áreas, na tua área também, a gente tem consensos. E o consenso é o que te dita a regra por aquele período até um novo consenso, tá? Então, no último consenso que teve de oncologia, quer dizer, o último é de 2019, no anterior, tá? No consenso anterior, eles saem aí entre 10 e 15 anos. Se juntam os melhores especialistas da área, tá? E do mundo, né? E determinam, dão as diretrizes do que deve seguir naquela área. Então, na área de oncologia, no consenso anterior ao de 2019, tinha sido determinado que as castrações deveriam ser feitas em cachorras antes do primeiro cio. Tá. Porque a possibilidade de ter câncer de mama na vida adulta era menos de 0,5%. Isso foi no início dos anos 2000. Tá, eu lembro dessa época. Aí, então, todo mundo castrava Cedo. filhotes. Antes do primeiro cio, castrava ali por volta de 5, 6 meses. Sim, que foi com a Ianca. A Ianca foi assim. Aí, a gente passou vários anos assim, e o que foi observado? Realmente, câncer de mama caiu muitíssimo, só que aumentou a incidência de câncer de bexiga, principalmente em trígono de bexiga, que é uma área que é inoperável, tá? E aumentou muito câncer ósseo, porque pela falta hormonal fechavam antes sim, né, as epífises. Então aumentava muito o índice de osteosarcoma. Então em 2019, quando houve foi publicado o novo consenso, aqui a conclusão eles chegaram que o câncer de mama tu palpa, embora ele seja agressivo, ele é palpável e ele é num órgão que tu pode remover. Exatamente. E a bexiga, mas tipo não assim, câncer de bexiga e câncer ósseo, quando é diagnosticado, tu já praticamente não tem o que fazer. E tu já pega no estágio tardio. No estágio tardio, o câncer ósseo geralmente já tá com micrometástases pulmonares. Então, o que eles passaram a recomendar? Cães de raças pequenas, logicamente que quando o enfoque não é o controle populacional, né? Claro, Aí é outra história. É outra história. Sim, quando a gente quer saúde, qualidade de vida, longevidade. Isso. E quando tu podes ter o teu pet cuidado para ele não ter nenhuma gestação indesejável. Então é isso, né? Nessas condições, os cães de raça pequena depois do primeiro cio. Ideal depois do segundo. Que é o caso das gurias, que estão esperando o segundo cio para poder fazer a castração. E os cães de raça grande, obrigatoriamente depois do segundo cio. Depois do segundo então a questão é saúde. Exatamente. Não, e é uma coisa importante a gente conversar, porque quando eu falo, eu vou castrar as gurias, pra quê? Ai, que judiaria. Gente, e outro dia eu questionei uma pessoa que me veio com essa história, eu digo assim, olha, minhas cachorras têm uma veterinária.
E eu confio na veterinária. Então, se a veterinária me diz, devemos castrá-las a partir do 2º cio, assim será feito. Porque como é que tu vai ficar questionando a mesma coisa que um paciente, às vezes, que vai no consultório e eu digo uma orientação, não, mas o que a outro senhora tá me doutor dizendo. Não, sabe que às vezes eu sou bem sincera e digo, mas e o senhor, o que o senhor tá fazendo aqui? Porque Né? assim, ó, o senhor tá consultando, quer saber minha opinião. Sim. Eu lhe digo uma coisa, o senhor me diz que não vai fazer mesmo. E o senhor veio ao passeio, então. Aí o paciente fica assim, meio. Fica meio chateado. Eu digo, não, mas e o senhor veio aqui a passeio? Porque se a pessoa, eu acho que se tu confia no profissional, Sim. tu vais fazer a orientação que aquele profissional. Não, eu não quero castrar. Né? Não tem porquê, é uma coisa simples. E... É uma cirurgia simples, é uma cirurgia Claro. eletiva, né? E que tu tem todos os exames pré-operatórios que vão ser feitos para ver se o bichinho tem algum problema. Um monitoramento durante cirurgia, com o anestesista anestesiando, ou seja, é diferente. É diferente. É um risco muito pequeno. Logicamente que eu não sei se tu quer gestar, aí a conversa é outra. Claro. Então tá, gestação ideal em cães de raça pequena, depois do 2º cio também. Então tá, mas se a intenção não é gestar, os Lógico. benefícios da castração, mesmo Muito essa castração sendo um pouco mais tardia, Uhum. a possibilidade de câncer de mama é muito pequena. Não vai ter câncer de ovário, de útero, né? exatamente, Que é câncer de útero, né? câncer de ovário e principalmente infecção de útero, que é uma coisa que é bastante comum nas cachorras depois dos 7 anos. Então, e 7 anos já é geriatra. Sim, já é Então, não que a cirurgia, que se tu castrar lá com 7 anos, não vai ser uma cirurgia eletiva se o animal estiver saudável. Claro. Sim, mas já é uma cirurgia um pouco mais de risco, Claro. que poderia ter sido feito antes. É que tudo tem um tempo certo É. para fazer, né? Eu acho que é uma coisa tão simples, né? As minhas outras cachorrinhas todas foram castradas, só que, claro, a primeira, que era a Ianca, nesse outro tempo, porque, claro, era outra diretriz, era diferente. Mas assim, agora com as gurias, quando eu perguntei, me lembro pra Isis, e com quanto tempo você caça? Eu perguntei pra ti também. Depois do 2º cio. Tá, esperamos o 2º cio. Aí, tu aceita um café, Ana? Eu aceito um pouquinho de café. Certo. Eu acho que esse café. Não tem problema, eu tomo café gelado. Toma. Você sabe que eu faço café gelado, né? Eu tomo café do quente fervendo até o gelado, porque eu tomo café o tempo inteiro. Então, Tu o sabe meu café eu que sirvo quente aí Ele vai gelando. o café gelado eu adoro. E tem uma técnica que a gente faz assim. Ai, que tu fez uns cursos de barista, de barista né? com a Elisa, então eu adoro assim, essa parte de café e tomo gelado de geladeira, de botar na geladeira. Mas tem uns cafés muito bons pra fazer umas receitas. Eu ainda não cheguei nesse nível. Tu sabe Porque que eu sou tão apaixonada só pelo café mesmo que ainda não precisei. Quando eu vou fazer um curso num congresso, sei lá, mestrado, especialização, e quem me conhece sabe, né? Eu não tenho problema com a mudança. Eu gosto da rotina. Mas se tu me explicares uma mudança, olha, por isso, tudo bem, vamos mudar. Não tem problema. Aí eu chego, olho pra Isis e ela me... Sempre, todas as vezes. Todas as vezes. Não é uma vez. Então, essa vez do consenso, eu cheguei e disse pra ela, Tá tudo errado. tá tudo errado. E ela sempre chega com a mesma frase. Aí eu, como que vai estar tudo errado se tá tudo certo? Se sempre deu tudo certo. Sempre tá tudo certo, como que tá tudo errado? Isis, como é que tá tudo errado se sempre deu tudo certo? Eu digo, Isis, tá tudo errado, mudou tudo. Aí ela vai lá, porque claro, eu passo muitas informações pros tutores. Pros Então, tutores, agora a exatamente. castração não é mais lá antes do primeiro cio. Agora é assim. E eu, Mas tu sabe que assim, ó, quando das gurias, né, que eu te perguntei a orientação, uma pessoa chegou e me disse, mas Aninha, tu não tinhas me dito que a castração era depois do primeiro cio? Eu digo, sim, isso Mudou. era, mas tudo muda, tudo evolui, porque tem estudos novos, tem diretrizes novas, e
A pessoa fez a mesma Que sem graça. E como é que tu vai fazer? Como a Lisiane diz que é pra fazer, que é um bem simples. Por isso que eu te digo assim, as pessoas têm muita dificuldade, e a gente que trabalha, né, na área da saúde, a gente sabe que dificuldade as pessoas têm em obedecer as regras que tu coloca. Ainda mais hoje em dia, depois do Google, né? O doutor Google, Deus me livre. Eu imagino que vocês devam sofrer horrores, porque daí chega lá com o diagnóstico pronto, o tratamento eu tenho pronto. pacientes que chegam já com a terapêutica. Eu estou vindo com tal diagnóstico e quero usar tal tratamento. Quem entendeu? E aí eu fico perguntando assim, mas se o senhor é médico, por que o senhor está vindo consultar? O senhor não precisa de mim, porque o senhor já tem o diagnóstico, o senhor já tem o tratamento. E sabe que às vezes o processo de convencimento dessa criatura... Porque nem sempre é, né? Gente, me dá um trabalho. Eu digo assim, meu Deus, é como ter suga as energias, porque tu tem que reorientar a mente daquela pessoa. Né? É a mesma coisa contigo. Aí a pessoa chega e te diz, eu quero castrar antes do primeiro cio. Aí vai tu explicar tudo, né? Sim. Pra pessoa, porque a pessoa já vem com aquilo, porque leu na internet. É verdade. É bem Mas isso. quando vai um tutor e a gente começa a conversar, porque tu te dá conta quando é o Dr. Google ou quando é uma pessoa da área da saúde. A mim me dá uma tranquilidade quando é da área da saúde, principalmente quando é um caso mais crítico, que é difícil às vezes da gente aceitar. Que nem foi com a Meg. Eu te diria como foi com a Meg, né? Que foi uma doença assim sofrida, foi algo abrupto, de diagnóstico assim abrupto. O sofrimento durou 6 dias, lembro, né? Que praticamente eu morava dentro da Arca de Noé, na UTI com a Meg. Mas é bem como tu disseste, assim, quando vocês me colocaram o diagnóstico, que vem a aceitação da doença e a nossa limitação, né, perante a morte. Aquela entrega a Deus, aquela entrega de que realmente é uma coisa que todos nós partimos e os nossos bichinhos mimosos também. Então, essa entrega, e uma coisa assim que eu acho assim, muito importante que eu frise sobre esse período sofrido com a Meg, o conforto humano de vocês na clínica, porque isso é muito importante. Isso é uma coisa que às vezes, quando a gente tem um bichinho, a gente não para pensar assim, eu tenho que tratar o meu bichinho numa clínica que seja boa, óbvio, mas eu vou ter que ter conforto humano pro período final desse bichinho, porque não adianta nada quando chega na fase final, que ali tu te desespera, porque a verdade é que a gente se desespera. Eu lembro bem, assim, do Paulo, da Sophie, até da senhora que faz faxina na minha casa. Tu acredita que ela veio um dia visitar, a dona Vera veio visitar a Megzinha na UTI? Então, assim, esse suporte humano de te dar carinho, de te dar atenção nesses dias derradeiros que são sofridos, mas que tu precisa disso. Tu precisa, porque tu fica desolado, tu fica assim, parece que o mundo terminou, né? Parece que o mundo terminou. Então, tu saber assim, que tu vai ter... Isso é muito importante. E também eu acho que pro pós, é muito importante tu saber que tu fez tudo que tu podia fazer. O que podia. O que eu podia oferecer para ela de recursos de possibilidades foi oferecido. Eu até lembro assim, que no meu Instagram eu tirei uma foto minha na UTI com a Meg, que tá a minha mão, a patinha da Meg com um tercinho, e a patinha da Meg com um sorinho, com as coisinhas que ela estava fazendo. E ali eu escrevi um texto inspirada pelo Espírito Santo, porque agradecendo, né? Porque é um período muito difícil, é sofrido, assim, é demais de sofrido. Mas a gente contar com aquele apoio, assim, cada veterinário que entrava ali, cada funcionário. Eu me lembro até a moça da faxina, muitas vezes eu tava ali agarradinha com a Meg e a moça tinha que limpar o piso onde eu tava. Aí ela super querida, não, a senhora não se mexa, a senhora fique aí tranquila.
Então, esse carinho, gente, isso Ai, não obrigada. tem preço. Isso é uma coisa que, assim, ó, só quando a gente vive, gurias, É que na verdade. é que a gente sabe a importância que é. Porque tu imagina, se nesse período eu não tivesse uma clínica que me permitisse acompanhar a Meg. Eu acompanhei 6 dias ela não TI. O tempinho que eu tinha, eu corria pra UTI, ficar com ela, abraçadinha, tentar dar alimento, ver como é que ela tava, conversar com ela, rezar com ela. Isso às 24 horas. Exatamente. Então, se tu não vai ter esse suporte, gente, como é que vai ser? É muito mais difícil elaborar o luto, né? Então, assim, ó, eu digo pra vocês assim, ó, eu sou só elogios da clínica de vocês e não é à toa que a gente tem uma história já de anos, né? Eu confio tanto em vocês que o que vocês me dizem, eu faço, eu não questiono. Ah, não, eu gostaria. Não tem essa. Eu faço. As gurias me mandam mensagem, Ana, tá no dia do vermífugo, tá no dia do antipulga, já vamos fazer, vamos. Então, assim, ó, isso é muito importante, gurias. Isso é muito importante da gente ter, porque tu vê que a gente mora no interior, né? A gente poderia pensar em uma clínica assim, só em capital. Né, uma clínica que tenha UTI, que tenha internação, que tenha um pet maravilhoso, que tu leva teu bichinho é bem tratado. Então, assim, ó, a gente vê cada história na internet hoje em dia, né? Mas é tão bom saber que a gente conquistou a tua confiança Claro, ao longo desses anos, ao longo anos. de todas as histórias. Eu me lembro, eu tava lembrando aqui, que diferente das meninas, a Meg era muito seletiva, né? Muito Lembra que a Meg saía nos pés do cara que arruma a internet ou do fast food. E lá na Arca também, ela entrava feliz, ela não dava nem tchau pra Ana. Nada, Ela entrava balançando os cabelos, ia pro pátio e enlouquecida. Tchau, mãe. Só que pra mexer na Meg, tu tinha que conquistar a confiança da Meg, que nem da mãe dela, ou com a gente, uma pessoa lá como elas eram parecidas. Mas aí tu tinha que conquistar. Quando ela confiava em ti, tu abria o box dela e ela já pulava no teu colo. Mas ela entrava assim, ó, ela sempre amou ir pra lá, ir pra Arca. E era muito engraçado, porque eu vinha com ela no carro, bem aqui na frente da quadra. Quando ela via que eu girava à esquerda pra ir pra clínica, gente, ela surtava dentro do carro. Ela se debatia, que dizia o Paulo, credo, mas essa cachorra reconhece, não reconhece. E eu chegava na porta da clínica ali da Arca, largava ela no chão e ela saía disparada e seguia o pátio. Seguia o pátio, ela assim, ó, nem pra dizer tchau Nem pra tchau, mãe. Era assim, e saía enlouquecida que eu tinha que botar. Me lembro que às vezes eu chegava e digo, Isis, eu posso soltar? Porque, sei lá, eu ficava com medo que tivesse um outro cachorro grande ali, dizia, Isis, deixa, ela vai pro pátio. Você ia alucinada. Então, pra te ver, era uma coisa que ela gostava. Mas como é que tu vai fazer o bichinho gostar? Tendo o hábito. Claro. Ela tem que ter o hábito. Claro. Então não adianta as pessoas me dizerem, eu tenho uma cachorra que tem 8 anos. Aí eu resolvi que eu quero deixar ela numa clínica. Gente, mas durante esses 8 anos tu nunca deixaste ela lá, né? O bichinho vai estranhar. Não, mas tu sabe que muitos não, a gente... Foi que nem o Romeu, que a gente tava conversando outro dia com a Valéria e com o Eduardo. Eles têm um Lulu e precisavam ir viajar. E aí no local que eles levavam não tinha hotel. Aí nos recomendaram a nós e tá aí outro local. Aí eles disseram, a gente vai começar a levar pra tomar banho e passar o dia. Claro. E pra conhecer as gurias e não sei o quê. E aí também diz, agora é horrível, porque a gente chega, larga o Romeu e o Romeu vai correndo. E os bichinhos são muito adaptáveis. Né? Óbvio que o ideal é adaptar desde o início. Mas a gente teve uma pacientezinha que ela não vive mais, mas ela chegou pra nós já muito velhinha. E o dono dela recebeu de herança, tipo assim, porque era de uma tia que faleceu e não tinha quem ficasse com a pobrezinha da cachorrinha, era uma poodlezinha. E ela já tinha, sei lá, uns 12, 13 anos quando ele pegou. E ele não sabia nem cuidar de cachorro. Então ele mexia. Ele assim, eu e ela a gente divide o mesmo apartamento, não é que ela fosse a cachorra dele. E aí, quando ele ia viajar, e ela tinha um temperamento pior que o da Megzinha. Ela era assim, curiosa. Amor, ela era bem caduca, uma velhinha bem caduca.
Então, assim, ó, se tu não conversasse com ela, se ela não te conhecesse, ela ia cravar os dentes mesmo. Ela durou quase 20 anos, né? Ela faleceu com uns 19, 20 anos. E ela, às vezes, passava 45 dias no hotel conosco, porque ele tinha que fazer uma viagem de trabalho, não sei o quê. E ela ficava 40, maravilhosa. E que nem tu, assim, né, o dono dela, o que dividia apartamento, não era o dono. Mas que nem tu, às vezes, batia aquela saudade. Meu Deus, como tá a fulana. Vou te mandar um vídeo. Aí acalma o coração da Ana também com os vídeos. Eu também, quando assim bate a saudade, claro, Lulu é uma raça que eu vou muito a Porto Alegre. Porto Alegre tem Lulu em cada esquina, né? É incrível a população de Lulus, é importante. Vai no shopping, a cada passo que tu dás é um Lulu que cruza na tua... Então eu tô lá e tô assim, procurando os Lulu de novo. Aí eu mando mensagem pra eles, Isis, me manda um videozinho Das meninas. por favor, porque eu tô louca de saudade. Porque, claro, eu acho que a raça aumentou muito nos últimos anos. Sim, mas eu acho, que é uma raça pequena fácil de manter, para ter apartamento fácil de carregar, levinha, comem inteligente, fazem pouco xixi. Tudo é pouquinho, né? Pouquinho raça, pouquinho cocô, pouquinho xixi. E são muito limpinhas, isso é incrível. Então é muito fácil de ter uma companhia muito. E elas são apaixonantes. São. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que é ter um Lulu, é apaixonante. É apaixonante. Tu não te imagina a tua vida sem essa raça. Realmente. Assim, você pega a boba apaixonada lá tirando foto, fazendo vídeo. Sério, eu acho que se tu for olhar a minha galeria do meu celular, o que mais tem é foto das cachorras. Ontem eu mandei um vídeo pra Letícia, eu bobeando com as cachorras de novo. Sério, eu às vezes fico até com vergonha, mas a minha galeria do celular é quase que fotos e vídeos das gurias, né? Outro dia eu precisava procurar uma pessoa, me pediu, Ana, me manda uma foto tua, da tua família, do teu pai, tu com teu esposo, tua filha, que eu quero rezar por vocês. Essa minha amiga estava em Roma. Eu quero ir rezar especialmente por vocês e tal. Aí eu tive que procurar um monte de fotos na galeria, até achar foto com o esposo e com a Sophie, com os meus pais, pra mandar pra essa amiga em Roma. Eu digo, meu Deus, olha se eu mando foto. Mas tu não pediu pra ela? Ei, pode rezar pelas minhas meninas também? Sério, eu achei uma graça, porque eu rolei aqui, até achar foto nossa, porque é só foto e vídeo das cachorras. Eu digo, ai meu Deus. Sério, porque foi muito engraçado essa, porque a minha amiga, manda agora, porque eu já tô no avião, tô indo. Eu digo, tá, já vou te mandar, 2 minutinhos eu tô te mandando. Gente, acho que eu levei 10 minutos pra achar as fotos. Aí até me deu vergonha de vou ter que tirar mais fotos com a família mesmo. Porque realmente elas são apaixonantes. É essa palavra. Mimosas. Ana, se tu pudesse deixar assim uma mensagem para as pessoas que não nos conhecem, o que tu poderia dizer sobre nós para essas pessoas? Confiança. Eu acho que se eu posso traduzir assim em uma palavra, o nosso relacionamento é confiança. E vou dizer para vocês, confiança hoje em dia é tudo, em qualquer tipo de relação. Seja com as veterinárias, seja numa relação amorosa, né, numa relação familiar ou uma relação de amizade. Confiança é um bem precioso. Né? Porque se a gente não partir da confiança, tudo desanda. Né? Como é que tu vai tratar os teus bichinhos com profissionais em que a cada coisa tu vai ficar questionando, será que tá certo? Será que fizeram certo? Será que agiram certo? Gente, tu entregar o teu bichinho numa clínica que tu entregou e ali tu sabe que ele vai ser bem atendido, bem banhado. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram lindo que fizeram da Melzinha tomando banho e lambendo e dando beijo no rapaz que tomou banho. Eu mostrei pro meu esposo, diz o Paulo assim, gente, mas olha a Mel lambendo. Digo, claro, porque adoram. Então isso assim, é confiança. Isso se traduz nessa palavra que eu acho uma palavra fundamental para os nossos dias. Muito obrigada por toda a confiança, Ana. A gente fica cheio de felicidade, né? Eu sinceramente fiquei boba ouvindo, porque
é a nossa história, É né? a nossa história. É a nossa história. E nós E temos saber- idades muito parecidas, né, Liz? E saber que a gente tá cuidando do amor da vida de alguém, mas que a gente se coloca no local, no isso, lugar de vocês, tem a exatamente. simpatia, Isso é muito né? importante. E que vocês reconhecem. Mas- Isso é Não, eu maravilhoso sou e apaixonada. gratifica da gente continuar estudando, saber que tá no caminho certo e investindo, porque olha assim, a clínica de vocês, né, todas as remodelações que vocês já fizeram, toda a evolução em estrutura, no ambiente cirúrgico, de UTI, de tudo, de sala de cirurgia, olha toda a evolução que teve nesses anos, né? Vocês Então, merecem, eles merecem. Eles merecem. Eles merecem, eu acho que mesmo a gente estando no interior, né, Exatamente. eles merecem o melhor que a gente pode oferecer. E obrigada Imagina! pela confiança. Eu que Muito agradeço, obrigada. Deus, agradeço Muito assim, ó, obrigada. do fundo do coração. E essa aqui que atende as minhas mensagens toda hora, né? A pobre da Isis, eu tô na hora, Isis, me ajuda, tal coisa, como é que a gente faz, tal situação, porque às vezes são dúvidas que vão surgindo no dia a dia, né? Principalmente na etapa inicial, agora elas já estão com quase 2 São anos. meninas, Agora tu já é são especialista. Já sou em Lulu. especialista em Lulu e recomendo a raça. Eu te digo assim, quando as pessoas me dizem, ai Ana, que raça? Eu compraria uma Lulu. Eu acho assim que não tem como Lulu. São incríveis, assim, incríveis. Bom, Ana, queria te convidar, então, se tu ainda não nos segue, seguir o nosso canal. Sigo. Ah, não, o canal ainda não, porque É novinho, novo, tá? Eu é vou seguir o novinho, é canal, bebê, tá? é bebezinho bebezinho o canal, é recém-nascido. Tá, Seguir o nosso canal, ativar o sininho, tá. comentar, Ótimo. curtir Parece. e compartilhar com os Com os amigos. amigos. Pode Isso, deixar. para contar um pouco, a gente poder contar um pouco da história e dar muitas dicas de pets, que é essa a intenção, para todo mundo que ama pets ter um pouco mais de segurança Exatamente. em tomar as decisões com eles. Corretas. Tá? Obrigada. Queria te deixar Ai, a gente, lembrança. Muito obrigada. Ai, mas olha aqui, gente. Um chá que para aquecer lindo. teus dias de Gente, inverno da olha Recombitec, aqui, que é a amor. nossa parceira Beringer, para Ai, guardar gente. Olha aqui. Essa é maravilhosa, esse né? coraçãozinho. Essa aqui eu nosso vou levar pro coração, consultório. Nosso coração antigo. E um brinquedo uma das bolinha Para das para minhas meninas que adoram uma bolinha. Aquela última bolinha que eu comprei do sininho, ó, a Cacau ama. Como eles gostam de brinquedos, Adora. né? A Cacau gostou. A Mel tem medo da bolinha. A Mel olha de longe. Mas a Cacau vai e late pra bolinha, empurra a bolinha. A Melzinha fica na retranca olhando porque ela acha barulhenta. Gente, linda, linda, linda. Muito obrigada. Merece, meu amor.